Meus queridos seminaristas, antes de entrar no tema desta manhã, eu queria, para não me esquecer, fazer uma recomendação a vocês. Existe um livrinho que os padres, avós de vocês, não essa geração de agora, mas a geração até os anos 60, e a dos anos anteriores, e as do século XIX, e do século XVIII, e do século XVII, e do século XVI, e do século XV, gerações inteiras de padres, geração inteira de santos. Penso agora em Santa Teresinha, penso agora no Papa João Paulo I, um livrinho que alimentou o amor a Cristo e a vida de santidade desse povo todinho. Pio XII chamava o livrinho de ouro. E depois, pelos preconceitos, pela doidice de muita gente, esse livrinho foi ridicularizado, chamado de intimista, chamado de alienado, chamado de alienante, de uma antropologia negativa, todas essas coisas que depois estragam a fé da gente. E esse livrinho eu queria recomendar a vocês, porque ele formou santos. Ele é um caminho seguro para formar amigos de Jesus. João Paulo I, quando morreu na cama dele, morreu com esse livrinho aberto no peito. Eu queria recomendar que vocês tivessem esse livrinho na cabeceira de vocês e lessem todos os dias A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Tá certo? Hoje se escreve muita coisa que não dura um ano e sai da moda. Esse é do século XIV, nunca saiu da moda. Ainda agora, um professor atual, teólogo atual, professor Francisco Catão, fez uma tradução dele pela Ave Maria, uma tradução ainda mais aprimorada. Eu comecei a ler esse livrinho, era rapazinho. Esse livrinho me ajudou tanto a ter coragem de entrar no seminário. Me ajudou tanto, né? Então, A Imitação de Cristo. Só para vocês verem um texto que eu estava lendo ontem à noite antes de dormir e queria partilhar com vocês de tão bonito que é. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada há que pareça difícil. Quando, porém, está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não nos fala dentro de nós, vã é toda a consolação. Mas se Jesus nos diz uma só palavra, grande alívio experimentamos. Só um pouquinho, não era isso não. É porque eu não terminei de ler o capítulo. Bem-aventurado aquele que conhece o que é amar Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. É necessário, por este amigo, renunciar a qualquer outro. Claro, a qualquer outro que me desvie dele, de Cristo. Pois Jesus quer ser amado só, acima de tudo. Falaz e volúvel é o amor das criaturas, fiel e constante o amor de Jesus. Quem se prende à criatura será arrastado por ela em sua queda. Quem se abraça com Jesus perseverará firme. Ama-o e conserva-o como teu amigo. A ele que, quando todos te abandonem, não te desamparará, nem consentirá que pereças eternamente. Conserva-te junto de Jesus na vida e na morte. Entrega-te à fidelidade dele, que só ele te pode valer quando todos venham a faltar. Teu amado é de tal condição que não admite rival. Quer ele sozinho ocupar teu coração e nele permanecer como rei em seu trono. Se souberes inteiramente desapegar-te de todas as criaturas, Jesus de boa vontade habitará contigo. Verás que é perdido tudo quanto esperares dos homens fora de Jesus. São palavras assim, que a gente lendo todos os dias, lendo, relendo, sem nunca deixar de ler, como nos ajudam numa amizade verdadeira com nosso Senhor. Em teologia vocês aprendem muita ideia, muitas ideias.
num livrinho assim, e na Sagrada Escritura, vocês aprendem a doçura de Nosso Senhor. Então, fica o meu conselho. Não acreditem em quem disser que esse livrinho é ultrapassado, que esse livrinho é individualista. Esse livrinho gerou santos. Santa Teresinha é doutora da igreja, doutora, tá certo? Sabia praticamente de cor esse livrinho. Quantas vezes cita na história de uma alma? Como é que um livro que formou santos pode ser ultrapassado? Então, está aqui o conselho, tá certo? Bom, hoje nós vamos continuamos a contemplar Jesus. Nós vimos que ele foi homem para Deus. Nós vimos que o Pai era a paixão de Jesus. E porque Jesus foi todo para Deus, Jesus foi também homem todo para os outros. Homem para a humanidade. Santa Teresa dizia que o amor ao próximo deve nascer da raiz do amor de Deus. Tem isso o amor cristão pelos outros, pelos pobres, pelos desvalidos, pelos marginalizados, pelos doentes. É o amor que nasce do amor de Cristo. Senão, não é amor cristão. Senão, a gente está fazendo o que um assistente social faz. Jesus foi assim. Se Jesus foi todo para os irmãos, foi por causa do Pai. Olhe como ele diz no Evangelho de João: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. João 6, 37 a 39. Então vejam, por que é que Jesus cura um leproso? Por que é que Jesus exorciza aquele lá? Por que é que Jesus perdoa esse outro? Por que é que Jesus tem paciência com aquele? Porque este foi o preceito que eu recebi do meu Pai. É pela minha paixão pelo Pai, é porque o Pai quer que eu faça assim. É porque o Pai não quer que eu perca nada do que Ele me deu. Então vejam, a pastoral de Jesus onde é que nasce? Do amor ao Pai. Como a nossa pastoral deve nascer do amor a Jesus. Senão não é pastoral, é pastoril. Não sei se na Bahia tem, se nos outros estados tem, mas em Alagoas tem o pastoril, que é a dança, né, do vermelho e do azul, que vai saudar Nosso Senhor. Mas não é pastoral. Na sua vida terrena, Jesus foi todo esvaziamento de si, não só em relação ao Pai, mas também em relação aos irmãos. Duvido no Evangelho, procurem uma passagem onde Jesus tenha se poupado. Procure uma passagem onde Jesus tenha procurado um benefício para si. Procurem, vocês não encontram. Ele foi todo para o Pai. E por amor ao Pai, ele foi todo para os irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, até o fim. João 13, 1. Esta entrega amorosa realizou-se em toda a sua vida. Jesus foi se derramando na vida. Na Sagrada Escritura, o sangue significa a vida. Jesus foi derramando o sangue a vida toda. Foi se esvaziando. Na obediência ao Pai. E na obediência ao Pai, entregando-se aos irmãos. A cruz não é um acidente na vida de Jesus. A cruz é o ponto alto, o ponto final desse esvaziamento. Amou-os, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, amou-os até o fim. Por isso São Paulo, que não conheceu Jesus nesse mundo como a gente, podia dizer: ele me amou e se entregou por mim. Um amor tão grande, um amor tão radical,
que abrange toda a humanidade. Ele me amou. Você também não conheceu Jesus segundo a carne? Eu não conheci Jesus segundo a carne, mas eu posso dizer como Paulo de Tarso, olhando para a cruz, eu posso dizer, ele me amou. Ele ali pensou em mim. Você pode, isso não é uma ilusão. Ele me amou e se entregou por mim. Toda a vida dele foi uma vida de amor. Eu queria, nessa meditação agora, simplesmente propor a vocês a gente acompanhar Jesus nos evangelhos, como fizemos com as tentações, como fizemos com o amor dele ao Pai. Acompanhá-lo. Vejam, Jesus tinha consciência de ter vindo implantar o reino de Deus. Se vocês perguntassem, Jesus, quem és tu? Ele diria, eu sou o filho amado. Jesus, o que tu vieste fazer? Eu vim trazer o reino do meu Pai. Olha, cuidado, tem umas coisas para vocês escaparem das manias do mundo de hoje, das modas teológicas. Tem que ter umas ideias bem seguras. Quando falar em reino de Deus, lembre, esse Deus não é Deus qualquer. Não é o reino de Alá, não é o reino de Javé dos judeus, é o reino do Pai de Jesus. É o reino de Deus Pai. É o reino do Deus como Jesus revelou. E o Deus como Jesus revelou é o Abá. É o Pai eterno do eterno Filho no Santo Espírito. Então não é um Deus qualquer. Por isso que eu dizia, cuidado com o reinocentrismo. Cuidado. É o reino do Pai. É o reino do meu papai. O anúncio do reino é inseparável do anúncio da paternidade de Deus. E, portanto, é inseparável do anúncio do Filho. É o Filho que revela o Pai. Sem Jesus não existe reino do Pai. Existe reino de um Deus sem identidade. Do Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus, só pode existir o reino se a gente se abrir para Jesus. Repare, são coisas que não se diz muito. Quase que se fala de um reino sem Jesus. Pois bem, Jesus tem consciência de ter vindo trazer esse reino de Deus, destruindo o reino de Satanás. É outra coisa que os estudiosos, os exegetas hoje dizem com clareza. Na cabeça de Jesus de Nazaré, ele vem trazer o reino de Deus expulsando o reino de Satanás. Tá certo? Expulsando. Afirmar a existência de Satanás e de seus demônios não é nada de quadrado, nem antiquado, nem mítico. É simplesmente a Sagrada Escritura. Nunca acredite em quem diz assim, não, isso é porque Jesus se amoldou à cultura da época. Mentira! Jesus nunca se amoldou em religião à cultura da época. Jesus se amoldou em outras coisas, não em religião. Não naquilo que é a mensagem dele. De jeito nenhum. E também é mentira, porque na cultura de Israel existia gente que não acreditava em anjos, nem em demônios. Os saduceus. E Jesus não ficou do lado dos saduceus. Jesus podia ter ensinado a ressurreição como os fariseus e ter dito que anjos e demônios não existiam como os saduceus. Pronto. Mas não. Jesus afirma a existência dos anjos, dos demônios e exorciza. E aí chega um teólogo sabido e diz, não existe demônios. Não tendes vários mestres, um só é o vosso mestre. A ninguém chameis mestre, só Cristo é o vosso mestre. Se eu ensino o que Cristo ensina, eu sou mestre em Cristo. Se eu ensino como cristão diferente de Cristo, eu sou um charlatão. Então cuidado com essas coisas, cuidado. Pois bem, Jesus tinha consciência de ter vindo trazer o reino de Deus, expulsando o reino de Satanás. Agora, não reduza o reino de Satanás a exorcismo, a possessão. O reino de Satanás está no pecado pessoal, está no pecado das estruturas, está no pecado social. O reino de Satanás está em tudo. Quer dizer, tudo aquilo que mostra um mundo que já não é mais um mundo como Deus sonhou, mas um mundo marcado pelo pecado, tem uma ponta dessa presença de Satanás. Não estou dizendo que Satanás está ali pessoalmente, não é isso.
né? Aí, com cuidado para não cair no outro extremo, eu exerci o ministério de exorcista na Arquidiocese de Maceió, né? Por alguns anos. Eu vi muitos casos de tentação muito forte, de obsessão, de infestação, mas possessão no sentido estrito, não é coisa de todo dia. Eu encontrei uma só. E não é aquele show que vocês veem no Edir Macedo e no R.R. Soares. Eu lutei 1 ano e 8 meses com o caso de possessão. E não terminei porque tive que sair com o episcopado, né? 1 ano e 8 meses. É uma coisa muito mais séria. Não é uma brincadeira. E é uma coisa que impressiona, porque a possessão, que é um mistério muito grande, porque Deus permite, é um negócio... A possessão, ela ajuda, é interessante, o exorcista a se santificar e o possesso, e as pessoas que estão ali, porque é uma luta de paciência. Esse caso de Maceió mesmo, toda sexta-feira ele vinha tranquilamente, comungava, batizou-se, casou-se na igreja, comungava todo domingo, toda sexta-feira quando ia à missa com a esposa, as 2 senhoras que me ajudavam. Veja, entende? Não é, cuidado, tem que se estudar direitinho para não ficar com as ideias vagas e tronchas do que é possessão. E isso ajudava, não é, o possesso a crescer na fé, no abandono a Nosso Senhor, na paciência, na perseverança. Ajudava o exorcista a ter paciência, porque não depende é quando Deus quiser. Compete a gente pedir, rezar, fazer as sessões do exorcismo como manda o ritual e ter a paciência. Agora, uma coisa era bonita, porque o possesso dizia: se não fosse o Senhor, eu já teria me suicidado. Porque aqui os psicólogos não podem fazer mais nada, os psiquiatras mais nada, mas é tão bonito, não é? Sessões mais calmas e sessões que eram de apavorar. Mas, então, agora mesmo em Aracaju, né, a nossa arquidiocese é dividida em vicariatos. Eu já escolhi, em cada vicariato eu vou nomear um padre exorcista e ter uma reunião, acompanhá-los, ensiná-los, para que seja uma coisa com critério, decente. Mas quantos caem nas vítimas nas mãos do espiritismo, nas mãos de charlatão, porque na igreja não há, tá certo, padres qualificados pelos bispos para exercerem esse ministério tão importante. Quantos sofrem, vêm aos padres e os padres não sabem o que dizer. Termina jogando na mão de pastor, de charlatão, de espírita, de umbanda, dessas coisas. Culpa nossa. Porque Nosso Senhor deu à igreja, está lá, Marcos 3, chamou os que Ele quis para que ficassem com Ele, para expulsarem os demônios, para enviá-los a pregar. Com que autoridade? A gente pula a segunda parte. Quem autorizou a gente a arriscar a segunda parte, a letra B? Então a gente diz: cheio de piedade, para que ficasse com Ele, para enviá-los a pregar. Epa! Expulsar os demônios. Entendam, não é simplesmente o show do exorcismo, mas expulsar todo tipo daquilo que demoniza, que inferniza a vida humana. Jesus tinha essa consciência, né, de que veio para libertar a humanidade de todas as suas escravidões. Olha o que diz São Marcos: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14, 15. Entenda essa frase é importantíssima. Veja o que Jesus disse: chegou o tempo que os profetas anunciaram, chegou o tempo que o Antigo Testamento tinha visto lá longe, chegou. O reino de Deus, do Deus de Israel, aproximou-se de vós. Por que aproximou-se? Porque Jesus chegou. Onde Jesus está, Deus reina. Só que que notícia, que coisa boa, né? Veja, o reino chegou, as promessas vão se cumprir. Calma, para Deus reinar é preciso que você saia do trono. Para Deus reinar é preciso que você deixe o seu coração livre para Ele. Convertei-vos.
saí do trono e crede nesta boa notícia. Qual é o evangelho? Que o reino chegou. Qual é o evangelho? É esse, que o tempo chegou, que Deus quer reinar na nossa vida. E que Deus é esse? É o Pai de Jesus, forte e suave, justo e misericordioso, que vai entregar o seu Filho na cruz. Convertei-vos e crede neste evangelho. Esse evangelho, crede no evangelho. Esse evangelho é esse que Jesus está anunciando, que o reino chegou, que ele traz o reino. Mas o reino não acontecerá. Já disse, o reino não é aquele do comentário do jornalzinho Domingo. Não crê naquele reino. Aqueles comentários do jornalzinho Domingo, da liturgia diária, desses livrinhos produzidos no Brasil comentando a palavra de Deus, confunde reino com sociedade socialista. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é uma teoria. O reino de Deus não está longe. O reino de Deus acontece todo dia, se você se abrir para o Senhor. É na sua vida. Se hoje você sorrir para um amigo, para a pessoa de quem você não gosta, Deus está reinando na sua vida. Se hoje você perdoou, se hoje você foi casto, se hoje você voltou-se para o pobre, se hoje você viu alguém sofrendo e se aproximou, se hoje você saiu da sua comodidade e foi visitar um doente, se hoje você viu alguém sofrendo, pisado pela vida e lhe estendeu a mão, se hoje você viu alguém sendo injustiçado e gritou por ele, o reino aconteceu na sua vida. Se o reino não acontecer em você, não entrar em você, ele não estará no mundo. Não existe o reino abstrato, nem está fora de nós. O reino está dentro de vós. E se estiver dentro de vós, estará no meio de vós. Não estará no nosso meio, se não estiver dentro de nós. Vejam bem, pode olhar que é isso que Jesus diz no Evangelho. Isso quer dizer que o reino pode ser destruído a qualquer hora. Em si não, mas pode ser destruído em mim. Que coisa! Eu posso hoje destruir o reino em mim. Se eu começar a ser infiel, se eu começar a me deitar no meu pecado, eu vou matando o reino dentro de mim. O reino é assim, frágil como uma sementezinha de mostarda, forte, invencível, porque traz a força do ressuscitado. Mas o reino, eu já lhes disse, está no que é pequeno, não no que é grande. Aquele canto de ato penitencial, que liturgicamente é errado, mas teologicamente é lindo, porque os nossos cânticos de ato penitencial, em geral, são uma tragédia litúrgica. E os cânticos, aquele Senhor tende piedade de nós, aqueles cânticos não são para falar da gente. Olha no missal, tem umas 20 propostas, todos eles falam de Cristo. Senhor que vieste salvar, Senhor que intercedeis por nós. Aí está certo. A gente não, como a gente só olha para o umbigo, Senhor, porque nós fizemos isso. Larga vocês, olhe para Cristo. Olha a beleza dele, né? Tem um ato penitencial que eu não aguento quando canto. Não aguento. Pelos pecados, pelos passados. Se o mundo é ateu, é culpa nossa. Acabe com isso, não é culpa nossa não. O mundo é ateu. Pois é, o mundo está no pecado. O mundo não crê, porque crer não é fácil nem para a gente. Entende? O mundo não crê, porque crer é um desafio, crer não é óbvio. Então acabar com isso, né? Se há tanta dor é porque tem cristão que vive mal. Tem cristão que vive mal e tem cristão que vive bem. Compreende? Esse negócio é só olhar a gente. Pois é, mas tem um canto que está errado, porque só fala de mim também. Mas a teologia é linda, fala muito do reino. Eu estava dizendo isso numa palestra que estava a irmã Miriam presente. Eu achei tão bonito, porque a irmã Miriam, uma freira, disse: eu nunca tinha observado isso. Vou mudar meus atos penitenciais todinhos, que os atos penitenciais falam de Cristo. E também aquele Senhor tem de piedade de nós, não é para a Trindade, Padre Zezinho também errou. Pai de infinita bondade, Senhor, não, é o Filho.
Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de piedade, Senhor, é o Filho, os três senhores são Filho, é o Filho morto e ressuscitado. O Kyrie, o Kyrios, é o Filho, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Bom, mas deixa eu lá. O exemplo que eu queria dar: quantas vezes que estudo para mim o poder, o saber, a riqueza, não é? Quão distante, quão inútil parece o teu reino, se desprezo as migalhas da mesa. Veja, não olhei o que é pequeno, e ali está o reino. Quantas vezes olhei com desdém as sementes, dezenas, centenas. Quão inútil parece o teu reino, se descuido das coisas pequenas. Quero salvar, quero lutar pelo povo, mas não olho aquele ali que está precisando de mim. O povo, mas não assina a carteira da mulher que varre, que cuida da minha casa paroquial. O povo, mas desprezo aquela senhora humilde que me pede a confissão. Aí não tem reino de Deus, não tem piedade, não tem nada, né? Quantas vezes passei por aí sem notar o tesouro que havia. O tesouro naquele rapaz que chegou encantado, fez um encontro e vem buscando Jesus. E eu digo, isso é fogo de palha, você vai ver, depois passa. Que padre infeliz, padre para matar a ação de Deus, né? Quantas vezes olhei com desdém, veja, sem notar o tesouro escondido, o tesouro que havia. Quão distante parece o teu reino, se descanso esperando o meu dia. Não vejo os sinais de Deus. Então o reino é isso. O reino é vivo. O reino é presente. O reino bate à minha porta todo dia. Eu já lhes disse, não é a gente primeiro que entra no reino, é o reino que entra na gente. E o reino entra na gente quando eu deixo que Deus reine no meu coração. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Jesus, para implantar esse reino, foi incansável. Ensinava, curava, exorcizava, exortava, polemizava. Olha o que diz São Marcos, capítulo 1, versículo 39. Foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Não havia pobreza humana, dor humana, solidão humana, miséria humana, a qual Jesus não estivesse presente. Marcos 1, 40, 41. Um leproso foi até ele implorando de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. A lepra era a pior doença da antiguidade, até a Idade Média. E vocês conhecem, no Levítico, as normas para o leproso eram tremendas. Foi constatada a lepra em alguém, tem que deixar sua família, tem que deixar a cidade, vai viver lá nos barrancos, nas colônias de leprosos. Se vai para a cidade pedir esmola, tem que enrolar tudo para ninguém ver a deformidade e gritar: impuro, impuro, para ninguém se aproximar dele. Quer dar uma esmola ao leproso? Jogue, não toque nele. Quem toca um leproso fica impuro até a tarde. O leproso é um morto vivo, alguém que não vale mais nada. É um homem assim que vai até Jesus. Repare, foi até ele implorando-lhe de joelho: se queres, tens o poder de purificar-me. Movido de compaixão. Que coisa linda. Jesus tem essa capacidade, compaixão, quer dizer padecer com. Jesus entra na dor das pessoas. Jesus nunca fez pastoral de massa. Jesus se coloca, Jesus sente o que a pessoa está sentindo, padece com compaixão. Veja, movido de compaixão, Jesus faz o que não podia fazer, era proibido. Estendeu a mão e tocou o leproso. Jesus não faz nunca pastoral de massa. Jesus encontra pessoas, a mim, a você. Tocou no leproso. Eu quero ser purificado, mas é um eu quero cheio de amor.
É um eu quero quase chorando, compaixão pela dor daquele. Como quem diz, meu filho, eu conheço a sua história. Meu filho, que situação a sua? Eu quero. Veja. Agora, que coisa, né? Que coisa. Se um impuro tocasse o puro ficava impuro. Mas agora o puro toca o impuro e o impuro fica puro. O reino de Deus chegou. O reino de Satanás, o que é infelicidade, o que é tristeza, o que é solidão, o que é pranto, o que é desfigurar o ser humano, está desaparecendo porque Jesus chegou. O reino de Deus chegou para vós. São repetidas às vezes as passagens do Evangelho que apresentam a atitude compassiva e misericordiosa de Jesus. Por exemplo, recordo algumas. Marcos 5, 21 a 43. Jesus está chegando de barco a Cafarnaum. Mal chega, a multidão se junta, né? Como se fosse Frei Damião. Jesus desce da barca, o empurra. E chega um homem sério, um homem importante de Cafarnaum. É Jairo. Um judeu sério, respeitado, homem de pouca conversa. Só diz a Jesus isso: minha filhinha está em casa, de cama, para morrer. Vem pôr as mãos sobre ela. Jesus não diz nada. Vai com aquele homem. E aquele empurra, o povo adora show, né? Oxente, vamos ver o que vai acontecer na casa de Jairo. Chega, né? E o empurra, veja, o imprensado e no meio da multidão. Veja, Jesus calado e Jairo de lado. O que vai acontecer? Pense no show, né? E no meio da multidão, uma mulher. Coitada daquela mulher. Meus irmãos, a vida tem cada situação triste. Uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Outra situação vergonhosa. A lei é clara. Se ela tem um fluxo de sangue, ela é impura. Impura. Por que é impura? Porque na Sagrada Escritura, tudo aquilo que parece morte é impureza. Não é impureza moral, é impureza ritual. Deus é vida. Nada do que lembre morte, nada do que cheire a morte pode se aproximar de Deus. Perder sangue é perder vida, porque o sangue simboliza a vida. Por isso também no culto judaico, a relação sexual, a poluição noturna, a perda de esperma, tornava você, naquele momento, impróprio para o culto, porque o esperma é vida. Então tudo aquilo que lembra perda de vida, tornava você ritualmente impuro, ritualmente impróprio para o culto. Pois bem, essa mulher há 12 anos, a Escritura é clara, o móvel onde ela sentasse ficava impuro, a pessoa que ela tocasse ficava impuro. Lembram que uma vez um rabino, na campanha presidencial, na campanha para governador, da vez passada, a Marta Suplicy ficou com raiva de um rabino, por ignorância dela, porque estava no palanque, e foi cumprimentar o rabino, e o rabino botou as duas mãos para trás e fez assim: como vai a senhora? E ela ficou danada, chamou de mal educado, mas não é. É porque o rabino, se fosse para dar a mão a ela, tinha que perguntar: a senhora está nas regras? Porque se ela estivesse nas regras, o rabino não podia tocar nela, que ficava impuro. Então, por educação, o rabino não toca em mulher nenhuma, só nas filhas e na mulher, porque sabe, entende? Nas filhas e na mulher ele pode perguntar, veja, mas ela não vai perguntar a outra pessoa. Então torna impuro. Então imagine a situação dessa mulher, 12 anos nessa situação, 12 anos sem dizer a ninguém a ferida que ela trazia. Pense na humilhação dessa mulher. Pense quantas vezes essa mulher não deve ter se sentido esquecida por Deus. E agora ela topa com Jesus e pensa: se eu pegar no manto dele, eu fico curada. E vai, agora imagine, vai tocando em todo mundo, se o povo soubesse. Imagine. Veja, vai tocando, deixa eu passar, veja, não é? E chega por trás, toca em Jesus. Né?
e sente que ficou curada. Mas que azar, Jesus para, né? Para e começa a olhar ao redor, quem me tocou, né? É interessante que em Marcos aparece claro que os discípulos ficaram zangados com Jesus. Como quem te tocou? Aqui o maior, veja, o maior imprensado, o pessoal empurrando a gente sustentando o Senhor para não derrubarem. E o Senhor pergunta quem me tocou? Todo mundo tocou, né? E Jesus insiste, quem me tocou? Alguém me tocou de modo diferente. Alguém me tocou com o sentimento do salmista. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas da minha miséria, das profundezas da minha ferida, das profundezas da minha solidão. São Marcos diz que 12 anos a mulher procurou médico e gastou tudo o que tinha com os médicos e não ficou boa. É tão dura a afirmação de São Marcos que São Lucas, que era médico, tira isso. Veja o que é consciência de classe, né? São Lucas, pode olhar que São Lucas não disse que ela gastou tudo com os médicos e não ficou boa, né? Pois bem, mas São Marcos diz, tá certo? E Jesus diz, uma força saiu de mim. Essa força é com F maiúsculo. Essa força é o Espírito Santo que habita nele, que repousa nele. É a força na qual Jesus age. E Jesus insiste. A coitada da mulher vê que ele vai descobrir. Vê que ele está olhando cada um com os olhos firmes e que vai descobrir. E ela então se revela. Agora repare Jesus como faz. Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada deste teu mal. Observe Jesus. Observe. Não diz o que a mulher tinha. Não vai expor a mulher ao ridículo. Não. Veja a delicadeza. Se fosse o R.R. Soares, dizia, diga de que foi que eu curei você. Vá, senão você vai perder o seu milagre. Tome posse, diga aí para todo mundo. Não. Jesus não usa as pessoas. Nunca. As pessoas são sagradas. Cada pessoa é um mistério, meus irmãos. Né? É um pensamento de Deus que não se repete nunca. Cada pessoa é única. Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada do teu mal. E se alguém perguntasse qual foi o mal, certamente Jesus diria, não é da sua conta. Diria, porque Jesus às vezes, né, não é da sua conta. Ela e eu, nós sabemos. Aqui tem duas coisas, vocês podem perguntar, mas por que foi, senhor bispo, que Jesus obrigou a coitada da mulher a se revelar? Porque Jesus não aceita milagre roubado. Jesus quer deixar claro para aquela mulher que foi Ele que a curou. Tá certo? Que foi Ele, que Ele ouviu a súplica dela, que Ele entende a situação dela. Jesus quer encontrar pessoas. Jesus queria olhá-la nos olhos e dizer, minha filha. Como quem diz, Deus não esqueceu de você. Nesses 12 anos, Deus esteve chorando com você. Deus esteve sofrendo com você. Vá em paz, minha filha. Fique curada. E por que é que depois que ela está curada, Jesus diz, fica curada? Primeiro para dizer, eu é que te dou a cura. E depois, a mulher ao tocar Jesus e ficar curada, foi curada no corpo. E 12 anos de solidão. E 12 anos de ferida da alma. E 12 anos de humilhação. Não, minha filha, fica curada. Eu te amo. Deus sabe, eu sei o que tu tens. Eu não me envergonho de ti. Vejam como é Jesus. Veja a pastoral de Jesus, como é um pouquinho diferente da nossa. Mal a mulher, mal Jesus termina de falar, chegam os da casa de Jairo. Não incomodes mais o mestre. A menina morreu. É interessante a palavra de Jesus a Jairo. Não temas. Crê somente. Crê. E mais uma vez a delicadeza de Jesus. Chega à casa de Jairo, não deixa que o povo entre. Jesus não expõe as pessoas.
Meus filhos, Jesus não usa nunca as pessoas. Jesus nunca vai nos usar como quem usa uma coisa. Jesus ama cada um de nós, nos respeita. Para Ele, você, eu para Ele sou precioso. Seja na vida, seja na morte. Nesse instante dizia a imitação: quando todos te faltarem, é Jesus o teu amigo. É verdade. Jesus só deixa que entrem Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa. Só. Né? E o modo dele? Talitacum. Né? Veja, se inclina sobre a menina. Olha o que ele diz: menininha. Jesus não é daqueles santões, insensíveis, grosseiros, fique curado. Não. Jesus é um homem de uma delicadeza. Jesus sabe apreciar, encantar-se com as flores do campo, com as aves do céu. Jesus sabe caducar com as crianças, ficar zangado com os apóstolos porque querem afastá-las dele. Jesus é delicado com as mulheres. Jesus é um homem plenamente humano, uma humanidade feliz, uma humanidade inteira, uma humanidade reconciliada, como Deus sonhou. Menininha, repare, imagine que pai Jesus teria sido se não tivesse casado. Menininha. Quem disse que presta para ser padre? Quem não seria um bom pai? Quem não seria um bom pai nunca será um bom padre, porque padre é pai. Quem não tem o instinto paterno, quem não tem um coração paterno, nunca será um bom padre. Nunca verá os outros como filhos. Quando vocês forem padres, não tenham medo de dizer meu filho, minha filha, porque vocês não serão solteirões. Vocês terão como esposa a igreja de Cristo, e vocês serão fecundos, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Vocês serão pais e devem ter o coração de pai, de pastor. Um coração assim. A relação do padre com os fiéis não é burocrática, é afetiva, é carismática, é afetuosa, é de carinho. Como dizia o padre Paulo de Tarso: meus filhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Pois Jesus diz: menininha, eu te ordeno, levanta-te. Imagine quanta doçura Jesus não deve ter colocado nessa frase. Imagine quanta tristeza quando viu aquela menininha tão nova, morta. E o que é que o Evangelho diz? Ele a entregou aos pais, a colocou nos braços, a entregou aos pais e mandou que lhe dessem de comer. Veja a delicadeza. Ele pensou: ela deve estar com fome, estava com fastio esse tempo todo e agora está sadia. Veja o cuidado, veja a atenção, veja como olha os detalhes, vejam como ele é amor. Vejam quem é o Jesus a quem nós somos chamados a fazer presente no mundo. E aquele endemoniado de Gerasa. Jesus chega no território da Decápole e vê aquele homem. Está lá, Marcos capítulo 5, versículo 1 a 19. Veja, nu, nenhuma corrente o segurava, vivia nos túmulos. Um homem com a vida destruída, um homem acabado. E Jesus o cura. Repare como termina essa passagem. Ele sentado, sereno. E Jesus diz: vai e anuncia tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Que Senhor? O Deus de Israel, o meu Pai.
Veja, o negócio de Jesus é esse: eu sou o rosto do Pai, eu sou o coração do Pai, o meu abraço é o abraço do Pai. Eu faço assim porque eu aprendi de meu Pai. Olhe, por que é que toda indiferença, toda ingratidão, toda frieza, toda perseguição não tornaram Jesus um homem azedo? Por quê? Porque Jesus se sentia profundamente amado pelo Pai. Jesus se sentia invadido de amor pelo Pai. Por isso que eu dizia a vocês, a gente é padre por causa de Jesus, não é por causa do povo. Se o meu coração pulsa no ritmo do coração de Jesus, mesmo quando vem o sofrimento, a incompreensão do bispo, do povo, dos colegas, eu não me torno amargo. Essas coisas me fazem sofrer, mas o amor do Pai, o amor de Cristo vai me curando. Eu sou amado. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Junto do Senhor, eu sou inundado de amor. Jesus é assim. Jesus é o transbordamento do amor do Pai. Depois Marcos 10, 46 a 52. Um dos textos mais encantadores do Evangelho. Aquele cego danado, aquele cego de Jericó. É o último ano da pregação de Jesus. Ele está indo para Jerusalém para morrer. Jericó é a última grande parada antes de chegar em Jerusalém. Ali em geral os peregrinos se banhavam no Jordão para começar o último pedaço da subida para Jerusalém, a parte mais alta. Ainda hoje é muito íngreme. Pois bem, Jesus vai saindo de Jericó. A estrada larga, o povo azoado. Imagine a feira de Caruaru, né? A estrada larga, o povo empurra, a zoada, e oriental gosta de zoada, e está lá, diz o São Marcos, cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Coitado. Um dia ele tinha vista, perdeu a vista, e agora é cego, e esmolé, e paralisado, sentado à beira do caminho da vida. É um ninguém. O Evangelho nem diz o nome dele. É Bartimeu, é o filho de Timeu. É aquele cego filho de Timeu. Ninguém nunca nem se preocupou com o nome dele. E o cego escuta o barulho do povo e pergunta: o que é? O que é? O que é? Claro, para um cego é uma perreira escutar o negócio sem saber o que é. Imagine, se for um boi solto, né? Fica aperreado. O que é? O que é que está vendo? É Jesus de Nazaré. Agora repare, esse cego é a coisa mais linda. Repare que cego danado. Quando dizem, olha o que ele, repare, dizem, é Jesus. Olha o que ele grita: filho de Davi. Jesus. Primeiro ele diz filho de Davi, depois diz Jesus. Pode olhar no Evangelho que é assim: filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Ele está dizendo: eu creio, tu és o Messias, o descendente de Davi. Eu creio, tem piedade de mim. O cego vê mais do que aquele povo que está ali. Aquele povo que está ali quer ver espetáculo. Aquele povo que está ali está pelo maravilhoso, está para ver no que vai dar. O cego vê, o cego crê. Filho de Davi, tem piedade de mim. É como a hemorroíça, do fundo da miséria, grita por Jesus. E o que é que faz o povo? Cala a boca, cego. E o repreendiam. Mas é claro, você imagina todo mundo querendo acompanhar, que aperreado e um cego gritando aqui: cala a boca, pelo amor de Deus. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus ouve. Jesus ouve. No meio da feira, no meio de tantas vozes, Jesus ouve. Para. Não tem grito que a gente dê do fundo da nossa miséria que Jesus não ouça. Tragam o cego aqui. Vejam.
E aí é interessante o que dizem: coragem, Jesus te chama. É bonita essa palavra. Mas não pense que eles disseram isso com piedade, não, né? Vai, que a gente quer ver o que vai dar. Vai. Que a gente quer ver o show, não é? Vamos ver se ele consegue, vamos ver o que é que vai dar. Claro, era o que a gente fazia no meio da feira, né? Então vejam, coragem, Jesus te chama. E São Marcos diz, São Marcos ele dando um salto, um pinote, deixou a capa e foi até Jesus. Deixou a capa onde estava o dinheirinho das esmolas, deixou tudo. Ele é como Santo Agostinho diz: eu temo o Cristo que passa. Já pensou se Cristo passa pela minha vida hoje e eu não grito? Já pensou se ele passa e eu fico enganchado na capa? Já pensou se ele passa e eu fico, eita, as moedinhas caíram, ele vai-se embora e eu perco a chance? Quantas vezes a gente faz isso? Agarrado à minha capa, às minhas capas, às minhas moedinhas, e deixo Jesus passar. O cego não, corre para Jesus. E aí mais uma vez a encantadora delicadeza do nosso Salvador. Jesus olha para ele. Agora só está ele e Jesus, a luz e a escuridão. E aquele que é a luz pergunta ao que está no escuro: o que tu queres de mim? Repare que delicadeza. Não chegou dizendo: vou curar você, viu, cego? Não. Vocês lembram, não sei, lembram de filosofia, Diógenes, o estoico, que queria provar que a gente não precisa de nada para viver. Lembre que Diógenes vivia pelado dentro de um barril, né? E Alexandre o Grande, quando passou pela Ática, né, ele quis ver Diógenes e chegou junto de Diógenes, Diógenes, e Diógenes dentro do barril, pelado. E Diógenes lá, nem aí. O que é que você quer do grande Alexandre? Que você saia da frente, que está me empatando o banho de sol. Só isso, não quero nada. Veja, não é? Jesus não chega como Alexandre. Não. O que tu queres de mim? O que tu queres? E o pedido do cego é lindo: Senhor, que eu possa ver novamente. Vocês imaginem o quanto de dor e o quanto de esperança nesse pedido. Mas, Senhor, um dia eu via, eu enxergava, eu fiquei cego. Eu sou hoje paralisado aí. Estou paralisado à beira da estrada da vida, como a gente às vezes. Que eu possa ver, Senhor. Seja feito conforme a tua fé. Veja, vá em paz. E o cego voltou a ver. Mas esse cego é uma coisa linda. Esse cego, ele não obedece a Jesus, não vai em paz coisa nenhuma. Como é que termina o Evangelho? Ele o seguia pelo caminho. Seguir pelo caminho é ser cristão. Veja, esse texto de Marcos é uma catequese batismal. Eu era cego na beira do caminho da vida. Jesus me iluminou no batismo para eu segui-lo. E para onde ele vai? Para Jerusalém, morrer e ressuscitar. E o seguia pelo caminho. Reparem, meus irmãos, Jesus é sempre assim. Um outro texto comovente. Lucas 7, 11 a 17. Jesus vai entrando numa cidade. Uma cidadezinha pequena, perto de Jerusalém, no caminho para Tel Aviv. E vai saindo o enterro. Mas é um enterro especial. São Lucas diz: toda a cidade acompanhava. Era um enterro que tinha mexido com a cidade. Por quê? Porque era uma tragédia. Era um filho único de uma mãe viúva. Em Israel, uma mulher tinha que ser cuidada por um homem. A mulher não podia trabalhar sozinha fora. Quando era criança, é o pai que cuida dela. Quando é adulta, é o marido. Quando se torna viúva, são os filhos.
Essa viúva não tem ninguém por ela, só tinha um filho, e o filho morreu. Ela agora iria cair na pobreza, ia ser mendiga. Por isso a Escritura diz tanto que Deus é o defensor do órfão, do estrangeiro e da viúva. Veja, a mulher vem, coitada, traspassada. A mulher vem sim. E diz São Lucas, ao vê-la, não é ao ver o caixão do menino, ao vê-la, Jesus sentiu compaixão. Olha, grave essa palavra. Não é só compaixão não é só um sentimento. Compaixão, padecer com, é entrar na dor. Jesus pensa, o que vai ser dessa mulher? O que essa mulher não está sentindo? E aí Jesus diz a ela, veja, um rabi sério, um homem famoso, falar com uma mulher. Não é comum na Terra Santa. O que é que eu vou conversar com uma mulher que não sabe nada da lei, que não tem o que discutir comigo? Jesus chega para ela e diz, não chores. Repare que delicadeza, que delicadeza. Não chores. Vai até o esquife, manda parar. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que é que diz São Lucas? Ele tomou o jovem e o entregou à sua mãe. O milagre é para a mulher. Repare que delicadeza. Ele entregou, está aí o seu filho. Está aí aquele que é o tesouro da sua vida. Está aí. E como é que termina a passagem? Veja, o povo diz, um grande profeta surgiu entre nós. E Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, visitou o seu povo. Então, em Jesus, é isso que eu quero que vocês entendam. Em Jesus, Deus reina no meio do seu povo. Jesus nunca pensa em si, em aparecer. Não. Tudo que ele faz é para mostrar o Pai. É para mostrar o amor do Pai. É para mostrar o carinho do Pai. É para mostrar a ternura do Pai. Do Pai. Como você, meu caro padre, quando um dia chegar ao sacerdócio, não é padre para ser astro. Só existe um astro. O sol que não tem ocaso, Jesus. Jesus. Nós somos padres para desaparecer de tal modo que Jesus apareça em nós. Nós somos padres para que quem nos veja, veja Jesus. A bondade de Jesus, o carinho de Jesus, o cuidado de Jesus com os pobres, com os doentes, a misericórdia de Jesus. Vocês querem ver um sinal claro do tamanho do amor de um padre ao povo de Deus, aos pobres? Olhe se aquele padre confessa. Olhe se ele confessa. Confessar não dá ibope, não dá dinheiro. Confessar cansa, né? Vocês devem achar que é bacana a gente sentar para confessar, para escutar a vida do povo, né? É não. Depois de um mês de padre, você já escutou tudo. Então já não é que a humanidade seja tão criativa, não. Os pecados são sempre os mesmos dos homens. Entende? É o ministério que mais cansa. Você se senta, vem um e você o atende como se fosse único. O escuta, entra na situação dele, dá o conselho que ele precisa. Vem outro com um disco totalmente diferente. Você o recebe como se fosse o primeiro. Veja, ali, um por um. Que perda de tempo, não é? É a prova do amor de verdade. Ali a pessoa está com toda a sua pobreza, toda a sua carência. Ali você mostra que você ama as pessoas. É fácil amar o povo. O povo, eu quero ver amar as pessoas. As pessoas. E a estes que estão aqui, a estes que me procuram. Jesus faz assim. Pois bem, vejam, né? Mais uma atitude de Jesus. Jesus está na casa de Simão.
Porque os fariseus, Jesus se dava bem com os fariseus. Era uma relação de amor e ódio. Às vezes ele jantava na casa dos fariseus para discutir teologia. Jesus está num jantar desse, na casa de Simão, e entra uma mulher. Eu não entendo como é que essa mulher entrou na casa de Simão. Não sei como ela conseguiu. Porque Simão devia ser rico, a casa devia ser bem guardada. Se vinha Jesus, se vinham outros fariseus importantes, era um dia de festa. Devia ter alguém na porta. E a mulher tinha fama, tinha má fama, era prostituta, todo mundo sabia. Como ela entrou? Devia estar tão desesperada, tão ansiosa, que entrou na toda e sabe, uma mulher zangada ninguém segura, né? Pois bem, então deve ter entrado na toda. O fato é que ela está, veja, imagine, sozinha de mulher no meio daqueles homens. Porque num jantar de discussão teológica, a mulher não fica. As mulheres serviam a mesa direitinho e ali é conversa de homem. De homem. Então imagina aqueles homens barbados, não é? Sérios, e a mulher entra. E sem dar boa noite nem pedir licença, cai aos pés de Jesus. Agora vocês imaginem, né? Se era um jantar festivo, uma mesazinha baixa, com almofadas, todo mundo reclinado, Jesus aqui reclinado e os pés ali, a mulher lavando os pés, chorando e enxugando com o cabelo, e ele continuando aqui a conversa. Imagina a cena. Simão olha, se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher não vale nada. E Jesus: Simão, tem uma questão para você resolver. Um homem tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 500. Ele perdoou os 2. A quem esse devedor ficou mais grato? A quem devia, né? A quem perdoou mais? Quer dizer, quem ficou mais grato com esse credor? A quem ele perdoou mais? Muito bem, Simão. Você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na sua casa, você não me deu shalom, o beijo. Que vergonha para Simão, né? Ela está aqui beijando meus pés. Eu entrei na sua casa, você não me lavou as mãos. Ela está aqui lavando os meus pés com as lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não jogou perfume na minha cabeça. Ela está perfumando meus pés. Sabe do que mais, Simão? Os muitos pecados dela, são muitos, estão perdoados, porque ela amou muito. Minha filha, os teus pecados estão perdoados. Minha filha, veja, vai e não peques mais. É isso que Jesus é. É isso que um padre tem que ser. Isso. Se vocês forem padres um dia, não tratem o povo com os pés. Se vocês forem padres um dia, não concebam o ministério de vocês como prestígio, como poder, como agora a paróquia é minha, quem manda aqui sou eu, e batem na mesa. Jesus não faz isso. Eu estou no meio de vós, como aquele que serve. A autoridade, o nosso Salvador bendito instituiu o nosso sacerdócio quando lavou os pés dos discípulos antes de instituir a Eucaristia e o sacerdócio. Veja, como eu fiz, deveis também fazer vós. A nossa grandeza é servir. A nossa honra é em nome de Jesus. Não é por motivo sociológico, não é porque tem que servir ao povo, não é porque o povo é lindo, cheiroso e maravilhoso, porque não é. Não mistifiquem o povo, não endeusem o povo. Todo homem é mentiroso, todo homem. O nosso amor ao povo de Deus e à humanidade é por amor de Jesus. De Jesus. Tá certo? De Jesus. E não é amor a um povo abstrato. É amor às pessoas. Às pessoas. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a palavra, expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir
o que foi dito pelo profeta Isaías: levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Deixa eu só mais uma coisinha e eu termino. Veja, no capítulo 15 de São Lucas, com as parábolas chamadas da misericórdia, né, ali o evangelista deseja mostrar como a atitude compassiva de Jesus é por causa do Pai. O que eu quero que vocês entendam é isso, é que todo esse amor de Jesus ao povo é por causa do Pai. Nasce do amor dele ao Pai, é uma expressão do amor dele ao Pai. Lembre, como é que começa o capítulo 15 de São Lucas? Naquele tempo, os publicanos e as prostitutas, os pecadores, começaram a se aproximar de Jesus. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele mostra o rosto de Deus de modo diferente. Os escribas e os fariseus então o criticavam, dizendo: este homem come com os pecadores. Veja, Jesus então contou-lhes esta parábola. Veja, Jesus vai contar a parábola para os fariseus e os escribas, para vocês que não entendem o que eu estou fazendo. E conta aquela que é a mais bela parábola dele. Um homem tinha 2 filhos. Esse homem é o meu Pai do céu. E o filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Eu gosto desse filho mais novo, pense no cabo é bom. Veja, esse moço quer ser feliz, esse moço quer se realizar, esse moço quer viver como vocês querem viver. Veja, e ele diz: pai, eu quero ir para longe, eu quero fazer minha vida, né? Perto do pai não dá certo. O pai está ali, o pai marca, né? Quanto mais longe melhor. Pai, dá-me a parte da herança. Eu quero viver, eu quero amar, eu quero ter meu amor, eu quero me realizar, eu quero satisfazer meus sonhos. Ele nem percebe que com isso ele está matando o pai. Pedir a herança ao pai, o pai ainda vivo, mas o pai não diz nada. O pai de Jesus respeita a nossa liberdade, sem dizer nada. Agora imagine o coração daquele pai: reparte e entrega a parte do filho. Poucos dias depois ele partiu e foi para uma terra distante. Claro, quanto mais longe do pai melhor, não é? Quanto mais longe do pai melhor. Seminarista de férias em São Paulo, no Rio, mas agora estou livre, aqui não tem bispo, aqui não tem reitor, agora bem que eu posso aproveitar um pouquinho. Cuidado, cuidado, cuidado com teu coração, cuidado que teu pai vê o que é oculto, não é? Pois bem, e vai para longe, vai para um país estrangeiro, pagão, tanto que tinha porco lá. Veja, quanto mais longe do pai melhor. Imagine a alegria desse rapaz. Estou livre. Oxente, a primeira semana, o primeiro mês, imagine, né? Agora sim, como é bom viver do meu jeito. Como é bom, não é, entrar nesse relacionamento. Como é bom, não é, esse dinheirinho está chegando. Como é bom longe do pai, do meu jeito, do meu jeito. Como é bonito, o que é que tem? E aí o dinheiro se acaba. Gastou tudo numa vida devassa. O dinheiro se acaba, os amigos desaparecem e bate a solidão. E ele vai procurar emprego e encontra... Jesus é danado, o jeito de Jesus contar as coisas. O pior emprego, o mais vergonhoso, o mais nojento para um judeu: cuidar de bicho impuro. Judeu não toca em porco. Em Israel não se cria porco. Judeu não come carne de porco. Dão-lhe o emprego de guardador de porcos. E na fome dele, ele quer comer a lavagem dos porcos. E não lhe dão. Saiu tão feliz e agora nem a lavagem dos porcos. Mas esse rapaz, eu já disse a vocês, eu gosto desse rapaz. Eu aceitaria esse rapaz no seminário e ordenaria padre. Pode crer. Pode crer. Esse rapaz cai em si
tem coragem de ver a sua situação e morre de saudade do pai. Quantos empregados na casa do meu pai têm o que comer? E eu aqui desse jeito. Não é? Eu nunca observei, eu nunca tinha me dado conta que meu pai é bom. Que junto de meu pai ninguém é escravo. Que junto de meu pai eu era feliz e era livre de verdade. Veja, eu vou voltar. Eu vou voltar. Que moço corajoso esse. Que moço bonito. Eu vou voltar e vou dizer: pai, eu errei. Eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço mais ser teu filho, pai. Veja, não é uma jogada. É verdade, pai. O que eu tinha de direito eu já joguei fora todo, já gastei tudo. Eu quero agora trabalhar para ti. Veja, ele não fica culpando o pai de modo infantil. Não, a culpa foi do meu pai que não me educou direito. A culpa foi do meu pai que não me segurou quando eu queria ir embora. Não. Esse rapaz aprendeu a lição. Esse rapaz se tornou maduro. Eu vou voltar e vou dizer a verdade: pai, eu pequei. E volta. E volta. O que ele não sabia é que o pai nunca tinha esquecido dele. O que ele não sabia é que o pai todo dia olhava aquela estrada por onde ele tinha ido. É que o pai certamente todo dia perguntava: onde andará o meu filho? Isso está na parábola. Porque o pai ainda longe, quando ele estava ainda longe, o pai o avistou. E sentiu compaixão. Mais uma vez a palavra mágica. Sentiu compaixão. Quer dizer, as entranhas se reviraram de dor por aquele filho. Agora vocês imaginem uma coisa. Imaginem. Esse filho tinha saído como? Forte, bem vestido, cabeça erguida, passos firmes. Quem é que está lá longe voltando? Alguém faminto, certamente seco, magro, com as roupas esmulambadas, certamente envelhecido, certamente alquebrado. A vida não é brincadeira, minha gente. A vida maltrata, maltrata. Mas de longe, desfigurado daquele jeito, o pai o reconhece. O pai o viu e sentiu compaixão. Não tem jeito, é o meu filho. E corre para ele. Que coisa linda. O pai podia ficar esperando. Podia ter ficado aqui, olha, batendo aqui o pé. E quando ele chegasse, o pai podia ter dito: aprendeu a lição, meu filho, vá para dentro. Podia ter dito isso, mas não. É o meu filho. E corre para o filho. A gente não sabe se quem está mais perdido é o filho ou o pai. Porque para um pai como o pai de Jesus, perder um filho é como perder a paternidade. É como ser menos ele próprio, ser menos pai. O pai corre para o filho. Quem é que está mais carente ali? É o pai ou o filho? Quem sabe? E o pai corre e o abraça e o beija. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço mais ser teu filho. Eu vim para ser o empregado. Depressa, depressa. O anel de família. A sandália, a melhor roupa. Depressa, no rebanho, o melhor novilho. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e voltou a viver. É assim o pai de Jesus. A nossa espera. É assim que o pai de Jesus nos trata. E começaram a festejar. Mas a história não termina aí. Não tem só as prostitutas e os publicanos que estão voltando, porque Jesus está anunciando o Pai. Tem o irmão mais velho, tem os fariseus, tem os escribas. O irmão mais velho vem voltando do trabalho. E quando vai chegando, já no fim do dia, já escurecendo, vê dentro de casa as tochas todas acesas, e o banquete,
e o som das músicas. Chama o empregado: o que é que está havendo? Teu irmão voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o encontrou com vida. E ele ficou muito zangado e não quis entrar. E aí o pai, esse pai é uma coisa linda. Esse pai saiu ao encontro do filho mais novo, sem juízo, que estava perdido. E agora humildemente sai ao encontro do mais velho, que está mais perdido ainda. Veja. E aí escuta a grosseria desse moço: eu sempre te servi. Eu nunca desobedeci uma ordem tua na tua propriedade. E tu nunca me deste um novilho gordo para eu fazer festa com meus amigos. Agora chega esse teu filhinho aí, que gastou teus bens, que te fez sofrer, né? Que te deixavas aí, ó, na porta esperando por ele todo dia, e tu para ele matas o novilho. Veja, vocês sabem, eu vou ser sincero, quando eu era jovenzinho e escutava essa parábola, eu dizia: sabe que esse rapaz está certo? Está certo. Oxente, nunca deixou o pai, nunca desobedeceu o pai, teve sempre ali, trabalhou. O pai nunca deu um novilho para ele, e agora esse outro safado faz isso e ganha? Eu diria a mesma coisa. Mas depois eu entendi, depois eu fui entender. Esse filho nunca amou o pai, nunca. Esse filho fazia tudo, mas anotando. Esse filho fazia tudo com interesse. Esse filho fazia tudo para um dia dizer: me dê porque eu trabalhei, eu quero o que é meu. Esse filho nunca conheceu o amor do pai. Repare como o pai se escandaliza: meu filho, tudo que é teu é meu. Meu filho, você nunca pegou o novilho porque não quis, eu nunca precisava te dar, porque é teu. E por que ele nunca pegou? Porque nunca confiou no pai. Porque sempre se sentiu como aquele que faz a conta para depois cobrar a fatura, e agora está cobrando. Como alguém que diz: eu trabalhei tanto pela igreja e agora o que é que me dão? Eu trabalhei tantos anos de vida sacerdotal, tantos anos de vida religiosa, o que é que eu ganho em troca? Quem pensa assim nunca conheceu o Pai de Jesus. Quem pensa assim nunca experimentou que ganhou todo o amor, todo o afeto, todo o carinho que Deus nos dá no seu amado Filho Jesus. E o pai então diz: meu filho, tu estás sempre comigo, meu filho, tudo que é teu é meu. Mas este teu irmão era preciso festejar, porque ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. Como é que termina o evangelho? A parábola não diz se o filho mais velho entrou ou se ficou fora, onde só a treva e ranger de dentes. Dentro está a festa do reino, do amor do Pai. E a gente sabe do fim da parábola, é triste. Os escribas e os fariseus não entraram na festa do reino, se fecharam e mataram Jesus. Então veja, quando Jesus conta essa parábola, é para mostrar: eu faço assim porque meu Pai faz assim. Meus filhos, esse é o nosso Jesus, que nunca teve tempo para Ele, que nunca se poupou. Esse Jesus é que nos ama, esse Jesus é que nós somos chamados a amar. Esse Jesus é que, com a graça de Deus, se um dia vocês se ordenarem, vocês devem ser presença dele. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Que Nosso Senhor dê a cada um de vocês um coração assim, um coração realmente sacerdotal, um coração como o coração de Cristo. Porque o sacerdócio, vocês ouviram tanto nesse ano, é o amor do coração de Jesus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.